próxima descontinuidade que nós iremos analisar é a junta fria, que são descontinuidades causadas pelo encontro de duas correntes de metal a baixa temperatura, que não permite a sua mistura completa, como observado aqui na figura, em que nós temos uma corrente de líquido fundido à esquerda e de metal fundido à direita, e que não há a junção completa. E as causas para esse defeito é o entupimento de canais de ataques, que pode gerar uma diferença no tempo de descida, e o material fundindo se solidificar em tempos diferentes em cada parte, ou seja, a direita do molde se solidificar primeiro do que a esquerda, por exemplo, e com isso gerar um vazio ali no meio, uma descontinuidade ali no meio entre os líquidos. Também outro motivo são os maçalotes ineficientes, baixa temperatura de vazamento. E como solução para isso, nós podemos pré-aquecer o molde ou aumentar a temperatura de vazamento. Assim o material fica com uma temperatura mais uniforme, diminuindo a chance de se ter duas partes de líquido solidificando antes do tempo de se misturarem completamente. As descontinuidades também podem ser geradas por trincas de contração, que são trincas geradas devido a um estado de alta tensão de contração e ocorrem nos estágios finais de solidificação ou resfriamento do material e são apresentados como trincas intercristalinas de forma regular e de grande extensão, como observado aqui na figura. E a causa desse defeito pode ser a impossibilidade da peça de contrair-se livremente devido a um projeto inadequado dos machos que geram mudanças bruscas de seções. E uma solução para isso seria alterar o projeto a fim de evitá-lo. E outra causa desse defeito são os machos muito rígidos. E uma solução simples para isso seria alterar o material do macho para materiais mais elásticos. Na solidificação, o metal se contrai e se o macho for muito rígido, irá impedir a contração do material, gerando assim uma tensão residual. Uma terceira causa para esse defeito são as restrições à contração pelos canais de alimentação ou maçalotes, que geram uma tensão residual. E uma solução para isso é modificar o sistema de alimentação por completo. Outro defeito são as rebarbas, que são salientes na linha de visão do molde, como observado nessas duas figuras. E uma causa disso é que o metal líquido pode entrar no interior do espaço existente entre as duas partes do molde. E como solução para isso, nós podemos reduzir a temperatura de vazamento com a finalidade de diminuir a chance do líquido escapar do molde. Além que nós podemos também fazer uma fixação mais rígida das caixas do molde para o material líquido fundido não penetrar entre os moldes. A inclusão de areia é a inclusão de grãos de areia do molde na peça, e com isso pode danificar a peça quando for fazer uma usinagem, devido ao grão de areia ser altamente abrasivo e gera defeito na superfície, como observado aqui nas duas figuras. A origem desse defeito são a quebra de cantos do molde, que pode deslocar grãos de areia para a peça, o fechamento inadequado do molde, o transporte inadequado do molde, que pode gerar quebra do próprio, gerando aquele primeiro defeito que eu falei, uma limpeza inadequada do molde, que pode gerar resquícios de granulados soltos no próprio, e também a erosão do molde, que pode ir para a peça, os grãos de areia. E para evitar esse defeito, nós podemos aumentar o grau de preparação e compactação do molde, principalmente nos pontos críticos, que geram maior chance de quebra do molde ou erosão. Nós também podemos utilizar uma areia mais fina, com finalidade de se ter menor rugosidade, além de alterar o sistema de enchimento do molde. Os rechupes são vazios na peça fundida, que ocorrem devido à contração do metal na solidificação. O metal que está em contato com o molde se solidifica primeiro, devido à maior transferência de calor, e com isso pode ocorrer do material solidificar antes que os vazios sejam submergidos, como observado aqui exemplos de rechupes nas figuras mostradas aí. E como solução, nós podemos observar, por meio de técnicas de alimentação, os pontos quentes fora da parte útil da peça,
em regiões que serão cortadas, como nós podemos observar aqui na figura a seguir. Outro defeito é a segregação, que é o acúmulo de impurezas na última seção a ser solidificada da peça. O material irá apresentar composição química não uniforme e, com isso, um certo grau de anisotropia, em que geralmente não se quer na peça, como observado aqui nas figuras a seguir, em que você vê que o material não está uniforme. E a causa da segregação é que geralmente a solubilidade de uma impureza é proporcional à temperatura, e com a solidificação irregular, essa impureza acompanha o metal líquido de maior temperatura, acarretando em uma composição de impurezas maior no interior da peça, que demora mais tempo a se solidificar. E como solução para isso, basta ter um controle rigoroso na composição química e da velocidade de resfriamento do material fundido. Também pode-se ter uma alimentação insuficiente, que irá gerar vazios localizados na parede da peça fundida, como observado aqui na figura. E a causa disso é uma alimentação insuficiente, ou seja, você estimou menos metal do que era necessário para compor toda a peça. Também pode ser uma falta de fluidez da mistura, um grau de computação do molde ineficiente e maçalotes e moldes pequenos. E como solução para esse problema seria aumentar a temperatura de vazamento e aumentar o número de canais de alimentação, porque às vezes um canal só não é suficiente, pode ser necessário bem mais canais. Continuando, nós temos como defeito a granulação grosseira, em que o metal apresenta uma estrutura cristalográfica muito grosseira, dendrítica, e é gravada por segregação, como observado nessas duas figuras, exemplos de granulação grosseira. E a causa disso são pequenos gradientes térmicos durante a solidificação. E a solução para isso seria as vibrações mecânicas, que iriam homogeneizar o metal fundido, além de uso inoculante e tratamento térmico ou conformação da peça depois de fundida e solidificada. O próximo defeito que nós iremos abordar é a quebra de parte do molde, que ocorre devido à fragmentação do molde durante todo o processo, como observado ali na figura, uma grande quebra do molde. E a causa disso é uma baixa praticidade e resistência mecânica da areia utilizada, uma desregulagem do sistema de extração de moldes da máquina, e como solução nós podemos compactar adequadamente o molde de areia, melhorar o sistema de extração do molde e ter cuidados na colocação do macho no molde para não quebrá-lo, e melhorar também a qualidade da preparação da mistura. Outro defeito também é a superfície áspera, que é uma rugosidade elevada na superfície da peça, como observado na figura ali. E a causa desse defeito é o uso de areia muito grossa, uma elevada temperatura na areia preparada e uma alta umidade. Como solução, nós podemos controlar a granulometria da areia, ou seja, controlar o tamanho do grão de areia que nós iremos utilizar no molde. Também podemos controlar a umidade da areia, com o fim de diminuir a umidade e evitar esse defeito.